fusões e aquisições com Biabec, a gente anda destrinchando esse assunto, mas para provar que tudo pode ser explicado, né, de uma forma simples, por assim dizer. Fácil não é, mas simples. Biabec, umas dicas para quem está passando por esse processo, está vendendo a sua empresa. Bom, primeiro é necessário entender qual é a posição que esse vendedor vai ficar. Então, vamos imaginar o cenário que o vendedor vai vender 100% da sua participação. Nesse caso, eu acho importante ter 2 cuidados. O primeiro é entender pelo que ele fica responsável em relação ao período que ele foi dono da empresa. Então, ele é obrigado a indenizar algum tipo de passivo, qual é o passivo, qual é a forma que ele vai indenizar, se existe algum limite de indenização. Então, esse é um dos pontos que eu teria muito cuidado quando eu vendo 100% da minha participação. Uma outra situação é eventuais garantias de pagamento. É muito comum que o comprador não pague o valor à vista. Então, assim, quais são as garantias que o comprador vai dar para o vendedor? Ele vai dar uma fiança bancária? Ele vai dar alguma garantia real, algum imóvel? Ele vai dar alguma garantia fidejussória, que é um aval, uma fiança? Ou ele vai depositar 100% do valor numa conta que a gente chama de escrow account, e esse valor vai sendo liberado ao longo do tempo? Então, é muito importante para o vendedor entender qual é a garantia que ele vai receber do comprador e se essa garantia realmente satisfaz o risco dele, né? Se ele se sente seguro com as garantias que estão sendo ofertadas. Se tem um valor depositado em uma conta, eu acredito que isso deixa a pessoa mais confortável do que um imóvel, que ainda que pode ter um monte de ônus, é difícil de liquidar. Exatamente, mas assim, todas as garantias, elas têm custos atrelados, eventualmente o comprador pode não estar disposto a arcar com a disponibilização de 100% do valor naquele momento. Então, é sempre necessário pesar as garantias possíveis com as que melhor garantem o vendedor. Então, essa é uma análise extremamente importante. Por outro lado, em muitas operações, o vendedor não vende 100% da sua participação societária. Muitas vezes ele pode ficar minoritário. Então, nesses casos, onde ele ainda retém um pedacinho da empresa para ele, quais são os principais cuidados? Eu, primeiro, teria muita segurança de poder vender aquela minha participação residual em algum momento no tempo. Eu já deixaria isso negociado. Por quanto eu vou vender, em qual momento eu posso vender. Inclusive para o mesmo comprador. Inclusive para o mesmo comprador. Eu já tenho uma garantia de liquidez para aquela participação, porque quanto menor a minha participação numa empresa, menos poder de barganha, menos poder de negociação eu tenho. Então, eu já aproveito esse momento que eu estou vendendo boa parte da minha empresa para já negociar aquele pedacinho futuro. Eu posso ou não exercer aquela opção. Pode ser que para mim seja mais vantajoso continuar com aquela participação. Mas se não for, eu já tenho uma saída. Eu também buscaria negociar, nessa situação que eu sou sócio minoritário, alguns direitos. Então, por exemplo, eu garantiria o direito de o comprador não poder mudar totalmente o estilo da minha empresa, a atuação dela, ou eu tentaria negociar direitos para vetar eventuais endividamentos muito elevados. Então, mesmo eu sendo minoritário, eu tentaria garantir, através de uma negociação, alguns direitos que protegessem esse meu ativo. Não, e esse é o tipo de situação em que tem que ser na negociação de venda mesmo, porque depois ele vai ser minoritário, ele não vai mais ter esse poder todo. Exatamente, então assim, é importante sempre quando a gente iniciar uma negociação entender aonde a gente está e o que é vital antes de entrar na negociação. Então assim, eu sou minoritário, o que eu preciso garantir de direitos? O que o comprador não pode fazer que pode me prejudicar? Então, assim, endividamento, venda de ativos, eventuais incorporações, cisões ou fusões são alguns exemplos básicos, mas daí é importante a gente entender exatamente o ativo. Uma outra situação é se eu fico majoritário na companhia. Eu vendi apenas um pequeno pedaço para fins de capitalizar a minha operação. Que cuidados eu tenho que ter? Bom, por um outro lado, se eu sou minoritário e eu tento negociar direitos políticos, que são essas questões de me manter com direito de voz na empresa, o minoritário também vai buscar negociar isso. Então, um fundo de investimento ou algum investidor que buscar entrar na empresa com uma participação pequena, ele também vai tentar negociar. Então, nesse lado, quando eu estou no papel de majoritário, eu vou buscar negociar que ele tenha o menor direito político possível, para que eu tenha a maior liberdade de poder tomar as decisões sem precisar do aval ou desse fundo de investimento ou desse investidor. Então,
esses são os principais cuidados que eu sugiro que um vendedor tenha numa operação de fusão e aquisição. É tipo um casamento, quando a pessoa faz a lista de prós e contras para ver se aquela pessoa está de acordo com os seus valores e as suas necessidades mínimas, né? Então, exatamente, vai e faz, dá uma olhada para não meter os pés pelas mãos e sempre, claro, com um auxílio jurídico, acho que as coisas ficam mais seguras e mais tranquilas. Uhum.